Olá, meu nome é Dimitri, sou gerente de projeto da equipe Células Aeronaves e hoje vou apresentar o projeto Micro 2020. Antes de dar início, agradecemos às empresas, organizações públicas e privadas e parceiros da competição Aerodesign. A equipe seguiu uma metodologia Heimer adaptada, constituída das etapas de avaliação dos requisitos, projeto conceitual, preliminar e detalhado. A partir da análise do regulamento, foram definidos os requisitos de projeto. O volume da caixa teve um aumento em relação aos últimos 2 anos para 0,036 metros cúbicos. A distância de pista para decolagem permaneceu 50 metros e 100 metros para pouso. Além disso, a missão da aeronave é fazer uma extração de uma carga lápis durante o voo. Outro fator importante para o projeto é a necessidade de uma boa eficiência estrutural para a aeronave. Pelo comportamento da superfície que descreve a pontuação de voo, é possível observar uma baixa taxa de variação da pontuação com um aumento da eficiência estrutural para valores próximos de 4. Assim, definiu-se esse valor como uma das principais metas de projeto. Foi observado também o fator tempo de desmontagem. Vimos que uma perda de 10% da pontuação ocorre próximo de 128 segundos. Isso guiou a equipe para adotar conceitos de encaixe que permitissem a redução do tempo de desmontagem. Definidas as principais limitações do projeto, estabeleceram-se alguns valores meta. Utilizando a eficiência estrutural como parâmetro principal, foi feita uma análise dos últimos anos e o peso vazio das aeronaves estavam em uma faixa de 1,5 kg e 2 kg. Estabelecendo esse intervalo, podemos achar os valores buscados de carga total. Para a análise de conceito da aeronave, o tipo asa voadora foi descartado devido à necessidade de enflechamento das asas, que seria um problema para a acomodação na caixa. O conceito canar foi descartado devido à missão lápis, já que um conceito de motor pusher traria problemas à extração. O conceito convencional, apesar de aparentar ser uma boa alternativa para as limitações do projeto e do regulamento, tem a fuselagem como segundo componente que mais ocupa volume dentro da caixa. Para tentar maximizar ao máximo a área de asa da aeronave, a decisão da equipe foi de fazer um compartimento de carga dentro da asa, permitindo assim que mais volume da caixa fosse aproveitado. Optou-se, então, pelo uso de um conceito de aeronave híbrido wing-body. Para o conjunto motopropulsor, utilizou-se o motor Scorpion já disponível para a equipe. Tal modelo consegue entregar uma boa relação de empuxo e peso, sendo assim, o peso vazio da aeronave não é muito prejudicado em detrimento do empuxo gerado. A definição da hélice se deu principalmente pelo empuxo em menores velocidades, em busca de conseguir maior MTOL pelas corridas de decolagem da aeronave. Para a composição do conjunto motopropulsor, analisou-se que as baterias níquel-cádmio e níquel-metal-hidreto possuem uma massa substancialmente maior que as outras, sendo descartadas. A equipe já havia usado os modelos A123 em anos anteriores e observou-se como principal problema o grande peso dos packs. Com o intuito de se adaptar às novas permissões, o uso de uma bateria LiPo se mostrou mais vantajoso, proporcionando uma redução aproximadamente 59% do peso da bateria do conjunto motopropulsor, com relação às baterias LiF. Para o dimensionamento de componentes, o ponto de partida foi o controle, já que possui dimensões fixas a serem alocadas na caixa. A partir dele, buscou-se definir as outras dimensões da caixa. Outro fator importante foi a quantidade de encaixes. Para evitar falhas estruturais, a equipe descartou qualquer configuração que houvesse divisão na parte central da asa. Buscou-se também a menor quantidade de encaixes para reduzir o peso vazio da aeronave e evitar falhas construtivas. Por fim, selecionou-se uma asa com 2 encaixes, dividida em 2 partes iguais e outra que é somada com o controle. Para a definição das dimensões da asa, utilizou-se o R como parâmetro para comparação. Como isso também influenciava no compartimento de carga, foi feita uma comparação qualitativa de sustentação entre as asas, com ângulos de ataque entre 5 e 10 graus e velocidade de decolagem, e foram plotadas as quantidades de carga que cabiam em compartimentos com diferentes cordas e comprimentos. Possuindo uma determinada faixa que fazia sentido, eliminou-se asas com R superiores a 11 devido à grande possibilidade de sofrerem fenômenos aeroelásticos. Chegou-se assim na melhor configuração de asa que poderia ser alocada na caixa e ainda utilizando os espaços vagos como limitações de dimensões dos outros componentes. O principal objetivo aerodinâmico para a asa é a maximização do CL máximo e a redução de arrasto. Optamos pela geometria retangular para aumentar a sustentação e pela melhor disposição da caixa. Devido ao limite do AR, a asa não foi afilada. Definidas as geometrias da asa e do compartimento de carga, foram feitos estudos para diferentes perfis aerodinâmicos. Buscando ainda maximização de CL da aeronave, utilizou-se o perfil Selig 1223 para compor a asa. Foi utilizado também o gap de 1% para fins de facilidade construtiva. Em posse do perfil da asa, e os conceitos discutidos anteriormente para a construção do compartimento de carga foram utilizados na definição do seu formato. Tem como objetivo manter o estradorso do perfil contínuo ao longo da envergadura da asa. Partiu-se então do perfil Selig 223 e foi feito seu intradorso reto. Além do maior volume para alocação da carga, isso ajudaria na acomodação da seção central da asa na caixa, evitando desperdiçar volume com outras configurações. Por fim, o perfil CA2021
foi projetado para a acomodação da carga fixa, lápis e os componentes elétricos. A configuração final da asa do primeiro protótipo conta também com uma interpolação de ambos os perfis citados para a transição. Para o dimensionamento dos ailerons, levou-se em conta principalmente a facilidade construtiva e a redução de massa dos componentes. Foi critério de dimensionamento que a aeronave realizasse uma rolagem de 30 graus em 2 segundos. Além disso, foi critério que os ailerons estivessem fora das regiões que entrassem em stall primeiro, garantindo uma manobrabilidade da aeronave em altos ângulos de ataque. Para o leme, foram usados critérios de vento de través e o adverso, sendo o objetivo garantir o controle nessas condições. Foi usado o conceito de empenagem com superfície móvel para reduzir o torque necessário dos servos e facilidade para o projeto dos encaixes. Para o profundor, foi estabelecida uma margem estática entre 5% e 20%. Um comprimento máximo de boom foi dado pelas limitações de caixa e o EH deveria ser funcional antes e depois da extração de carga. Ao fim das análises do primeiro protótipo e início do isolamento social, foi possível logo checar alguns principais problemas que impediam alcançar os objetivos de projeto. O emitol da aeronave estava abaixo do esperado, o compartimento de carga não conseguia alocar a quantidade necessária e, além disso, suas dimensões não permitiam uma manipulação da carga para ajuste do CG. Para contornar os problemas citados, inicialmente alterou-se o compartimento de carga. Analisou-se as possibilidades de aumentar a envergadura da seção central, mas essa opção prejudicaria de forma relevante a área de asa com perfil de alta sustentação, além de ainda não permitir a alocação de carga adequada para o ajuste do CG. A segunda análise foi para alterar a espessura do perfil central. De fato, essa opção permite que fosse alocada maior quantidade de carga e também mais próximos do bordo de ataque. Assim, foi possível alterar melhor a posição do CG. Logo, tem-se o perfil final CA2020F, que irá compor a aeronave final. Com essa alteração, o compartimento de carga fixa ficou entre as duas longaninas da seção central, podendo ser acessado pela parte inferior da aeronave. Continuando com o projeto da aeronave, os esforços internos da asa foram calculados para decolagem, cruzeiro e pouso. Para tais cálculos, utilizou as condições de contorno de engaste, considerando a sustentação e os esforços do trem de pouso e boom por estarem ligados à asa. A distribuição de sustentação na asa foi obtida pelo método de aproximação de Schrenk. Para a escolha dos conceitos de longarina, a equipe analisou diferentes conceitos já utilizados e validados em anos anteriores. O dimensionamento estrutural foi feito através de simulações com elementos finitos, resultando em 3 configurações distintas de longarinas que se distribuem ao longo de meia asa. Na primeira seção da asa, utilizou-se o conceito de caixa de torção, tubo circular de carbono e reforços horizontais do bordo de ataque. Além disso, vigas em I compostas por chapas de madeira balsa e tubos quadrados de carbono. Para a segunda seção, continuou as vigas em I, mas sem reforços no bordo de ataque. Na última seção, tem-se apenas caixas de torção. Como critério base para o projeto estrutural dos componentes, foi definida uma deflexão máxima de 5% na meia envergadura e torção máxima de menos 8 graus para as superfícies. A principal condição de falha da asa foi a deflexão, com um valor máximo obtido de 55,8 mm, sendo que o máximo admissível era de 69,25 mm. Além disso, outra condição era a torção, que atingiu 2,87 graus nas simulações, garantindo assim uma margem de segurança de 179% da estabelecida pela área de aerodinâmica. Realizou-se uma análise em CFD com o intuito de verificar que as definições da asa final não prejudicariam a eficiência de cauda durante a decolagem com alfa máximo. Para os encaixes, pelos conceitos definidos pela caixa, a asa desmontada não poderia possuir sobras para fora. Assim sendo, o encaixe foi projetado de maneira a ficar no interior da asa, sendo constituído de 2 peças que impedem movimentos das seções repartidas. Observou-se que, seguindo o pré-dimensionamento do profundor, a aeronave possuía baixa taxa de rotação para atingir o ângulo de ataque na decolagem. Realizou-se uma alteração na cauda para reverter o problema. Aproveitando a necessidade de alteração, fez-se uma análise com diferentes caudas e braços, e para a composição da aeronave final, ocorreu também uma redução do braço para diminuir o peso vazio. Utilizando o mesmo processo de dimensionamento da asa, analisaram-se conceitos de longarina já validados pela equipe que garantissem a segurança dos componentes e realizou-se simulações em elementos finitos. O critério de dimensionamento do EH foi a tensão limite da madeira balsa, atingindo uma margem de segurança de 25% e deflexão máxima de 4,4 mm. Com o intuito de reduzir o peso vazio da aeronave, o leme também foi alterado, ganhando porcentagem de flap e diminuindo a corda. Foi definida uma longarina de tubo de carbono circular, comparando diferentes diâmetros para o componente por meio de cálculos analíticos. Escolheu-se um tubo de 8 mm e o componente atingiu deflexão máxima de 12,37 mm e uma margem de segurança de 31%. O projeto do trem de pouso buscou garantir uma fácil desmontagem e também um baixo peso dos componentes.
Assim, o trem de pouso principal é fixado em uma das longarinas, possuindo uma dobradiça impressa em 3D. O trem de nariz é constituído, em sua maior parte, de peças impressas em 3D, exceto pelo seu eixo principal composto por um tubo de carbono. Optou-se por fazer o encaixe da cauda com o tail boom como uma peça única de PLA, unindo os três componentes para conservar o espaço da caixa e reduzir massa. O tubo do leme é travado com um parafuso, impedindo sua movimentação na vertical e também rotação. Para melhor acomodação na caixa, o tail boom é dividido em duas partes e encaixado uma na outra por uma peça impressa em 3D. O montante é uma estrutura treliçada encaixada na asa através de dois parafusos. O tail boom, por sua vez, é um tubo de carbono de 30 milímetros de diâmetro e engastado no montante por pinos de carbono. O trem de nariz é encaixado na asa com um parafuso junto com uma porca autotravante. O trem de pouso principal possui uma dobradiça impressa em 3D que o divide ao meio e dois pinos de carbono para fixação. Sua estrutura é composta principalmente de vinicial laminado com fibra de carbono. Para o diagrama de manobra rajada, foi seguida a recomendação para aeronaves de pequeno porte, utilizando o fator de carga máximo de 2,5. Pela impossibilidade de se realizar ensaios estruturais, a equipe obteve parâmetros necessários para análise através de uma análise de elementos finitos no software ANSYS. As velocidades de divergência e reversão de comando das superfícies de sustentação foram obtidas pelo método 2D. Foi usado um código em MATLAB para a definição das condições vibracionais da aeronave, extraindo-se as frequências e amortecimentos em função das velocidades para cada componente. Verificou-se assim que a velocidade de flutter estava fora do envelope. Através das curvas de potência elaboradas pela área de desempenho, observa-se que existe uma sobra de potência no momento da decolagem. Após a extração de carga lápis, existe uma alteração na curva de potência requerida, tal qual garantindo a recuperação da altitude da aeronave. É possível também garantir que, ao tocar o solo, a aeronave conseguirá realizar um pouso dentro de 100 metros, requisitados pelo regulamento, sem a necessidade de freios. Para cumprir a missão lápis, o projeto de paraquedas levou em conta a velocidade da aeronave e o atrito com o compartimento. Então, foi utilizado um modelo semi-elipsoidal. O mecanismo de extração é feito com um servomotor que abre a porta do compartimento. É importante salientar a alteração no CG da aeronave após a extração, onde verificou-se que a margem estática da aeronave ainda estará menor que 20% após a manobra. O projeto elétrico da aeronave seguiu alguns preceitos básicos como segurança, confiabilidade e o peso dos componentes. O preço também é um fator importante, já que a disponibilidade de compra e servos extras é essencial. Para a comunicação da aeronave foram definidos inicialmente o controle T10 CAP e o receptor Futaba de 7 canais. Para os servomotores, definiu-se modelos das marcas Hitec e Bluebird por serem conhecidos pela equipe e confiáveis, além de possuírem um baixo peso e possuírem engrenagens de metal. A bateria do sistema de voo foi submetida a testes com corrente máxima para garantir sua capacidade de alimentação da aeronave, mesmo em condições críticas de atuação dos servomotores. O ESC é configurado para proteger a bateria e o motor de falhas de sinal ou sobreaquecimento. O sistema elétrico desse ano teve uma redução de peso de 27,6% em relação ao projeto elétrico de 2018. Para análise de modos de falha e efeitos e necessidade do regulamento, a aeronave conta com um volt-watt para verificar a carga da bateria antes dos voos. Tem-se também uma disposição dos componentes de forma com que eles seriam danificados apenas em caso de comprometimento estrutural da aeronave. A aeronave final obteve resultados que a equipe acredita serem competitivos e possível de alcançar o top 3 da competição. A equipe Céu Azul agradece novamente às empresas, organizações públicas e privadas e parceiros da competição Saero Design. Agradecemos também aos nossos patrocinadores pelo apoio constante. Chegamos ao fim da apresentação de projeto. Muito obrigado.